Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado do bom ladrão através da simpatia particular. Mas não é assim. O Mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição do paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no íntimo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos confiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe passariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convenceu-se de que, daquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo e dá a ideia de infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro entre a verdade, mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegando a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude benéfica, reconhecendo acima de tudo que, com Jesus, o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja em cada coração. Neste momento, vamos fechar nossos olhos. Vamos agradecer a Deus, que é a causa primeira de todas as coisas. A Jesus, o nosso Divino Mestre. A espiritualidade amiga, que atue no nosso meio, nos ajudando, nos auxiliando nas nossas dificuldades. Pedimos também, neste momento, muitas energias para nós e para o nosso planeta. E assim, agradecidos que somos, pedimos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. E hoje, a nossa companheira do Centro Espírita de Porto Alegre, Zélia de Menezes, a Lúcia, vai nos passar um pouco mais de conhecimento sobre a doutrina espírita e sobre a fé. Vamos vibrar com ela positivamente.
Então, boa noite a todos. Não precisa dizer, né? Eu sempre digo que é uma alegria maravilhosa, uma alegria imensa estar aqui junto com vocês, nessa casa de tanta luz, nesse sábado que é tão diferente, né? Hoje é um sábado diferente, porque é um sábado de carnaval. E a gente sabe que o carnaval era para ser uma festa bonita, por que não? Né? Tem alegria, tem arte, tem brilho, né? Tem escola de samba com várias conhecimentos, dá vários conhecimentos, várias apresentações, temas lindíssimos, né? Tem marchinhas de carnaval que são feitas com o maior trabalho pelos nossos autores, pelos nossos compositores. É a tradição do nosso país, nos orgulha lá fora, mas infelizmente, né? Infelizmente, nem tudo são flores no dia de hoje, né? A gente sabe que dentro dessas festas, embutido nesse pacote, também tem muita preocupação, né? Acontecem muitas coisas que não deveriam acontecer, as pessoas exageram, vão além daquilo que tem de ir, é muita bebida, é muita droga, é muito sexo feito em hora errada, que nos traz grandes responsabilidades para uma família, né? É muita coisa esquecida da parte moral. Então nós, meus queridos, estamos aqui nessa praia, que é um verdadeiro palco de alegria, de felicidade, de beleza, né? E toda a beleza que a gente admira é um ponto de luz que nasce no nosso coração. Então a gente admira esse palco, que é a nossa praia maravilhosa, a nossa gaivota, né? Nós vamos incluir, eu quero que vocês todos que estão aqui nessa casa de luz, incluir para que tudo corra bem nesse carnaval, pelo menos na nossa cidade, né? Pelo menos na nossa querida gaivota, né? Que nos dá tanta alegria, que nos oferece tanta beleza, para que pelo menos os irmãozinhos que ainda não conhecem, que nós não conhecemos, né, lá fora, que estão lá exagerando, tendo mais escolhas, né, procurando caminhos que não é bom, que não servem para a vida deles, né, que eles tomem uma cerveja a menos, que eles pensem um pouco no irmão, na família, na mãe que está em casa preocupada, né, e que consiga, pouco a pouco, chegar também nessa porta aqui, quem sabe um dia, e escutar a palavra de Jesus. Mas para isso, nós precisamos nos unir, nós precisamos de fé. Nós precisamos de fé para chegar nisso aí, para chegar nessa sintonia maior, que é a sintonia do alto, que vai hoje ministrar esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, esse trabalho que nós estamos fazendo todos juntos nessa casa tão maravilhosa. Nós precisamos ter fé, nós precisamos entender o que é a fé. E é isso que nós vamos falar hoje, né? É isso que nós vamos refletir. E quando a gente fala em reflexão, fala em refletir, fala em pensar, a gente lembra que é no nosso Evangelho, o tesouro da doutrina espírita. O tesouro da doutrina espírita. Claro que tem as obras básicas, todas são maravilhosas, mas a parte doce da doutrina espírita, a parte religiosa, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Kardec nos explica com tanta autoridade, com uma pedagogia tão acessível, né? A vida desse amor passou aqui na Terra, desse mestre maior que nos deixou iluminados. Nós todos somos iluminados. Às vezes a nossa luz fica escondida, mas nós temos essa luz, porque esse mestre caminhou por aqui e deixou essa luz. Então nós vamos sempre procurar o recurso da palavra no Evangelho, para refletir, para pensar. Por isso que se faz o Evangelho no lar, por isso que a gente tem o cuidado de começar sempre as reuniões mediúnicas, com a leitura do Evangelho, o estudo da doutrina, com a leitura do Evangelho, porque o Evangelho ilumina, nos adoça, nos deixa felizes, nos deixa queridos, pertos, amados pelos outros, e nós amamos também o nosso semelhante, né? Então nós fomos lá no capítulo 19, onde diz assim, a fé remove montanhas, a fé remove montanhas. Vamos pensar nesse título, né? É um título forte, né? Que o mestre falou. Então conta o Evangelho, né? Que o mestre estava no meio dos seus discípulos e chega um pai muito chateado com o seu menino que estava doente. Ele diz, mestre, meu menino não está bem, meu menino está lunático, ele ora cai no fogo, ele ora cai na água. Ele não está bem, mestre. Eu já fui nos teus discípulos e eles não conseguiram curar. Será que tu cura o meu menino? Será que tu me ajuda, mestre? E o nosso querido mestre, da sua doçura, da sua afabilidade, do seu amor, né? Um exemplo para nós de vida, né? Ele diz para ele, claro que eu curo o teu filho, né? Mas ele faz uma observação. Os discípulos não conseguiram curar.
nosso mestre dizendo, se comparando com nós, dizendo que nós podemos fazer o que ele faz, dando a sua participação na fé, né? Dizendo que nós podemos sim curar o nosso irmão, que nós podemos sim ajudar aquele que precisa, porque ele deixou um legado, ele ensina isso quando ele está naquele momento falando. Ele chama o menino, cura o menino, né? E aí vem a pergunta. Talvez o Pedro, né? O Pedro gostava muito de perguntar. O Pedro era o discípulo que mais perguntava. Ele era curioso, né? Uma curiosidade boa. A curiosidade boa é aquela que quando a gente pergunta para melhorar. Quando a gente pergunta para aprender. Então o Pedro era curioso. Ele disse, mestre, mas o que é isso? Por que nós não conseguimos curar? Por que tu disse aquilo? E Jesus responde, né? Porque tu não tem fé, Pedro. E vocês não têm fé. E a fé, se ela for pequenininha, do tamanho de um grãozinho de mostarda. Nós diríamos hoje, nós estamos numa praia, do tamanho de um grãozinho de areia ali da gaivota. Se você tiver fé, você cura. Você faz muita coisa com a sua fé. Mas a fé, ela é imensa. Ela transporta a montanha, Pedro. Ela pega uma montanha daqui e bota para cá. Epa, vamos pensar o que o mestre falou. Ela transporta montanhas. Não é possível. O Espiritismo também é ciência, né? O Espiritismo ele também é ciência, ele é filosofia, ele é religião. Mas como é que o Espiritismo vai dizer que a gente pode pegar uma montanha daqui e colocar uma montanha para cá? Isso não é possível. Não, isso é uma rota. Para aí. A ciência não pode, não diz que se pode fazer isso. Mas então vamos observar o que o nosso mestre quis dizer. O que são essas montanhas que o mestre falou? A fé transporta montanhas. As montanhas, meus queridos irmãos, são as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas tristezas, né? Mas mais do que as nossas dificuldades, quando a gente fala de dificuldade, o que a gente pensa? A gente sempre pensa em coisa material. Ai, que dificuldade que eu tenho de trocar essa casa. Eu quero arrumar minha casa mais bonita. Ai, meu Deus, se eu pudesse, eu vou conseguir trocar meu carro esse ano. Mas as maiores dificuldades nossas não é isso. As nossas maiores dificuldades são aquelas coisas que nos fazem triste, que é o quê? O orgulho, o egoísmo, a inveja, né? A vingança. Que coisa feia é a vingança, né? Eu vou revidar. Ele fez para mim, eu faço de novo. Que feio, meus queridos irmãos. Isso não se faz. Isso baixa o nosso padrão vibratório, nos torna muito pequeno diante da vida. Então, o que é isso? Isso são as nossas necessidades. A ganância, a corrupção, o ódio. São palavras que nós nem precisamos dizer. Não se diz essas palavras. As palavras são muito ruins, elas botam o nosso para baixo. E nós somos filhos de amor. Nós não podemos dizer essas palavras. Então é isso que Jesus quis dizer. A fé transporta montanhas. A fé transporta nossas dificuldades. Ela tira nossas dificuldades daqui e manda embora. Isso que Jesus falou quando se referiu às montanhas. Como que também o que o mestre falou. Mas nós temos que cuidar também que a fé ela é muito boa, é muito válida na nossa vida, mas nós não podemos trocar fé com presunção. Presunção, o que é presunção? Prepotência, orgulho. Eu vou conseguir porque eu posso. Eu quero mostrar que eu sou a melhor, né? Então aí eu vou conseguir, até consigo, mas eu consigo sem humildade, eu consigo sem amor, eu consigo sem desprendimento. Eu não abro meu coração para o meu Pai. Então isso não é uma fé pura, não é uma fé humilde, não é uma fé verdadeira. Isso é ser prepotente. E a prepotência sempre acaba a gente se desmanchando. Agora a fé é verdadeira. A fé quando a gente usa para o bem, né, ela só nos eleva, ela só nos deixa bem, ela só nos deixa feliz. Por isso que se diz que não se pode trocar fé com a presunção, né? A fé não pode ser assim, orgulhosa, não pode ser uma birra, não pode ser uma coisa eu quero porque eu quero. Não, nós temos os nossos limites, né? Senão se torna como aquele pescador. O pescador ele era ótimo, ele era o melhor pescador do lugar, né? E todo mundo dizia, mas se tu pesca, tu tem uma boa pesca, tu consegue te manter com isso, mas ele era orgulhoso demais. Em vez de ficar feliz com aqueles elogios, ele ficava orgulhoso, ele ficava bobo, ele ficava prepotente.
do peixe. E ele dizia, mas eu vou trazer mais. Eu vou pegar um peixe maior do que eu. Ainda bem que ele não era muito grande. Ele dizia assim, eu vou pegar um peixe maior do que eu. Aí ele vai sempre para mostrar que eu sou bom, que eu estou na melhor que todo mundo, né? Aí o pescador vai um dia e puxa, e consegue pegar um peixe bem grande. Consegui, vou mostrar para todos que eu sou o melhor mesmo. Pega aquele baita peixe. Bom, começou para puxar, não foi um horror, né? Chegou no barco, não coube no barco. Aí o que ele fez? Ele colocou o peixe do lado da canoa dele e foi feliz para casa para mostrar que ele era bom, né? Ele não se conformou com aqueles elogios, aquelas coisas. Não, ele ia mais. Chegou lá, ele notou que quando ele estava andando, que estava diminuindo o peso, que o barco estava ficando leve de novo. Mas ele não deu bola. Ele disse, isso aí é eu que sou bom, eu já me acostumei a andar ligeiro e eu já nem sinto mais o peso do meu barco. Quando ele chegou lá do outro lado, que ele chegou na aldeia dele, ele olhou e estava só um espinhaço do peixe. E durante o caminho, né, os peixinhos pequenos foram se divertindo e comendo aquele peixe grande. Então, o que aconteceu? Ele fez uma coisa que estava além das forças dele. Ele fez uma coisa para se exibir, para se mostrar. Ele fez alguma coisa que ele era maior do que ele. Nós temos que ter os nossos limites. Nós todos temos os nossos limites, né? Nós todos temos as nossas coisas boas que nós fizemos e as coisas que nós não conseguimos ainda fazer. Nós temos que respeitar o nosso momento. Nós não podemos fazer mais daquilo que o nosso pai ainda não nos autorizou a fazer. Por isso, né, que tem no nosso Evangelho a história da figueira que secou. Jesus caminhava com seus discípulos, caminhava e viu uma figueira muito bonita. E como é linda, como são lindas as figueiras, né? É uma árvore linda, é uma árvore decorativa. Talvez seja por isso que foi colocado no Evangelho, porque ela é linda, né? Ela é exuberante. E Jesus viu aquela figueira frondosa e Jesus teve fome naquele dia. Ele estava com fome, né? Ele estava com muita fome. E ele olha aquela figueira e diz assim, vou pegar uns figos para me alimentar, né? Porque Jesus sentia tudo que nós sentimos. Ele sentia fome, ele sentia frio, ele era nosso irmão, nós temos que ter essa noção, gente. Jesus sentiu o que nós sentimos, ele sente tristeza também quando a gente não olha para ele. Nem nós sentimos quando as pessoas não olham para nós, né? Então Jesus sentiu aquela vontade de comer um figo bem bom, bem maduro, e foi ali que a figueira estava lá bonita, e quando ele não achou nem o figo. Ele ficou muito desapontado e disse que ninguém comeu mais de ti, nem o figo, e foi embora, né? No outro dia, quando ele passou, a figueira estava seca até a raiz. Jesus amaldiçoou a figueira, porque a figueira não estava fazendo a parte dela, né? Claro que isso é uma parábola, isso é um exemplo, isso é uma linguagem figurada do Evangelho. A árvore, coitadinha, não tem culpa nenhuma, né? A árvore não tem culpa. Mas nós podemos tirar o que daí? Um grande exemplo. Essas são as pessoas, meus queridos irmãos, que sabem fazer as coisas e não usam o seu tempo. Se aposentam e dizem assim, agora eu vou ganhar meu dinheiro, a aposentadoria, eu não vou fazer mais nada. Eu vou no centro espírita, não, trabalhar lá no trabalho. É um compromisso, imagina. Eu vou sair de férias, vou passear na praia e vou ter um compromisso de toda semana para falar no centro espírita? Não, eu quero economia, agora eu já fiz a minha parte. E aí? E aquele dom que Deus te deu? E aquele jeito de atender as pessoas? E aquela maneira que tu tem dentro de ti de agradar alguém? Fica tudo perdido. Por isso que o nosso Evangelho diz lá no capítulo 16, aquele que muito tem, ainda mais vai ganhar. Aquele que pouco tem, o pouco que tem vai perder. Né? Diz o nosso Evangelho. Por quê? Aquele que tem, trabalha em cima do que tem, se multiplica, né? Agora, aquele que tem pouquinho e fica lá acomodado, esquece, meus queridos irmãos, fica tudo para trás, a gente fica no mesmismo. Vamos aproveitar os talentos que Deus nos deu, o amor que Deus nos deu, esse amor, os talentos que a gente tem, é amor. Se você vai para a casa espírita e é um bom palestrante, gosta de conversar, gosta de repetir, como é o meu caso, que eu gosto de conversar com você, né? Aí então vamos conversar. Se você não gosta de fazer palestra, você não tem esse dom de fazer palestra e conversar, vamos ajudar na portaria, vamos ajudar com as crianças, vamos ajudar no passe, vamos estudar, vamos melhorar. Por que nós vamos só receber? Né? Só receber. Claro que tudo tem o seu momento. A gente precisa entender. A gente precisa entender primeiro, para depois se decidir. Mas quando nós estamos assistindo, como é o caso de vocês,
nós já estamos aprendendo, nós já estamos dando o nosso primeiro passo, nós não estamos no mesmismo, nós estamos querendo melhorar. E isso não vale só aqui para dentro, vale lá fora também. Se você é uma boa cozinheira, né, cozinha bem, ajuda as pessoas, ajuda a tua família oferecendo vários pratos. Se você é uma boa costureira, por que tu não falta no filho do teu neto, do teu filho, né? Aproveita os teus dons, aproveita as tuas qualidades, senão nós vamos ficar como uma figueira seca, que ela é exuberante, bonita e vive de aparência. Quanta gente, né, meus queridos irmãos, que é bonito por fora e triste por dentro, porque ele mostra uma coisa que não é, né? É a mesma coisa que eu estou aqui falando e estou falando aqui para vocês. Aí chega de tarde, vocês me encontram lá na rua, fazendo tudo diferente que eu falei aqui. Eu não posso viver de aparência. Eu tenho que ter um compromisso com o que eu digo. Eu tenho que ser responsável por aquilo que eu falei. Eu tenho que mostrar aqui dentro e lá fora o meu mesmo perfil. Eu tenho que ser igual, né? É isso que é o nosso evangelho, isso que a doutrina espírita nos passa, né? A doutrina espírita também fala na fé raciocinada e na fé cega. Olha que diferente, na fé raciocinada e na fé cega. O que deveria ser a fé cega? A fé cega é aquela que eu digo assim para ti. Tu tem que fazer isso, senão Deus vai te castigar. Aí tu vai fazer aquilo de medo do Pai. Não, isso não está correto. De medo que aconteça uma coisa contigo. Muitas doutrinas, não querendo citar e não querendo julgar também, ainda não chegaram nesse momento nosso aqui, que nós deixamos a pessoa muito à vontade, né? Para pensar, para refletir. Nós respeitamos muito, quando eu digo nós, é a doutrina espírita, tá? Nós fizemos parte da doutrina espírita. Então, quando eu digo nós, é a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela se diferencia por respeitar o livre-arbítrio de cada um, né? Por respeitar o momento de cada um e deixar a pessoa pensar, decidir o momento exato de cada coisa. E ela tem que entender, meu filho. Por isso que a fé dentro da doutrina espírita é um pouco diferente da fé de muitas outras doutrinas que ainda não conseguiram entender isso aí. A fé dentro da doutrina espírita é raciocinada. Amar a Deus, mas saber por que mais. Crer nos seus milagres, mas saber por que acontecem eles. Né? Crer nas obras de Jesus, mas ela tem que saber por que as obras de Jesus foram verdadeiras. Nós precisamos entender. Quem não entende, não confia. Quem não entende, não aprende. E quem não entende, não pode ter fé. Não pode ter fé numa coisa que não conhece. Muitas vezes as pessoas perdem a fé, aquela fé cega, porque acontece uma coisa com ela e desmorona tudo, né? Vamos dizer assim, ela vai numa igreja, ela vai num templo religioso, e lá dizem que Deus é bom, que Deus é verdadeiro, que Deus é Pai, e ela reza todo dia para Deus, ela faz as coisas certas, ela procura fazer tudo bem. Aí vamos dizer que ela perca o querido dela. Perca, entre aspas, nós espíritos não existe perda, né? Para nós espíritos existe só um desencargo. Mas vamos dizer perder, é mais popular. Ela se separa daquele amor, um filho, um pai, um irmão. Aí ela fica assim, mas por que comigo aconteceu isso? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa caridosa, meu irmão era novo, meu filho era jovem, a minha mãe era jovem, podia ficar comigo mais um pouco. Por que aconteceu isso comigo? E aí ela perde a fé. Isso não acontece com a doutrina espírita, porque nós sabemos que nós temos o nosso passado a espiar, que nós temos as nossas responsabilidades a cumprir, que nós chegamos aqui com uma missão, precisamos sanar aquela missão, que tudo tem o seu momento, né? Então a nossa fé é o quê? É uma fé raciocinada. Então essa parte aí, meus queridos irmãos, o nosso Evangelho explica muito bem no capítulo 19. Por que a gente tem que entender aquilo para confiar? Por que a gente tem que aprender para entender, para poder acreditar e poder seguir? Porque se tu não entende, como é que tu vai seguir? Como é que eu vou estar aqui falando uma coisa que eu não sei por quê? Mas eu sei por quê. A doutrina espírita não tem que ela não responda no livro dos Espíritos. As 1018 perguntas e respostas do livro dos Espíritos nos esclarece tudo. Se a gente tem uma dúvida, a gente vai lá e dá a resposta. A doutrina espírita é completa nesse sentido. Nós somos privilegiados, né? Por isso que nós temos condições de ter muita fé. Tem muita fé na vida, tem muita fé nas coisas. Mas a fé tem que começar das pequenas coisas. Aprender a olhar para o céu e agradecer as estrelas, a florzinha que se abre toda manhã, o sol que brilha, o mar maravilhoso.
Que mar tem essa praia. Gente, hoje de manhã estava detonado, né, Eli? A gente ficou apaixonado de manhã quando nós chegamos no mar, né? Aquele mar parecia assim um palco iluminado. Ele tinha uma cor assim, eu nunca vi, gente. Era um azul turquesa misturado com um azul clarinho na ponta. Então, aquele ali era o nosso mar. E vocês já se deram conta que nós somos donos de tudo isso? É tudo nosso. Nós somos milionários, nós somos ricos. Aquilo ali é nosso. Nós somos donos desse mar. Vocês mais ainda do que eu, porque vocês vivem aqui. Né? Vocês vivem aqui o ano todo, muitos de vocês vivem aqui o ano todo olhando para essa beleza, né? Olhando para esse palco maravilhoso, né? Que a gente chega a viver. Então isso brota no nosso coração a fé. O Pai nos dá gratuitamente. O Pai nos oferece tudo isso diariamente, meus queridos irmãos. Nós precisamos valorizar, nós precisamos ser mais humanos que o nosso Pai. E como eu disse há pouco, Jesus sente, né? Jesus sente sim, Jesus sente fome quando ele foi pegar o filho. Jesus sente dor quando ele vê o seu filho, seu irmão, seus irmãos, que somos nós, desrespeitar o que ele falou. Jesus sente quando a gente vira para ele e diz assim, eu prefiro ir para lá do que ir no casa espírita. Eu prefiro fazer isso do que fazer uma prece. Jesus sente, dói no coração de Jesus, porque ele é como nós, ele sofre como nós também, quando nós fazemos ele de novo, né? Porque ele veio aqui, nos trouxe tanto amor, né? Nos deu tanta luz, pediu para nós fazer brilhar a nossa luz, porque a nossa luz fica escondida, fica guardada no nosso coração, né? A fé, meus queridos irmãos, a fé que Jesus manda a gente ter, ela é filha da caridade, né? Ela é filha do amor, ela é filha da esperança. Por que você diz que a fé é filha da esperança e da caridade? Por que você diz isso? Porque se tu não tens fé, tu não tens esperança. O que tu vai esperar se tu não tem fé? Né? Tu não tem fé, tu não vai ter esperança. Se tu não tem fé, tu não tem amor. Né? E o amor é pura caridade. A caridade e o amor é a mesma coisa. Então a fé, a esperança e a caridade tem que estar guardado dentro de nós, meus queridos irmãos. Mas nós precisamos fazer alguma coisa também em prol de tudo isso para mostrar o nosso carinho e o nosso amor para esse mestre amado. Esse mestre está sempre nos cuidando, fazendo com aquele monge, né? Era um período de guerra, né? Pós-guerra, estava tudo muito difícil, não tinha emprego, uma baita de uma crise. Aí esse monge, que era muito religioso, né? Não tinha outro jeito, estava desempregado, não tinha dinheiro para pagar aluguel, vivia na rua, ele batia nas casas, Aí ele pedia, me dá uma ajuda. As pessoas, né? Naquele clima de medo, de terror, ficaram inibidos de abrir a porta para ele. Muitos faziam até que nem vinham, ficavam com medo. A gente tem medo. Eu moro numa cidade violenta, às vezes eu quero ajudar alguém, eu tenho medo. Eles não estavam errados, não é falta de caridade, a gente tem medo, a gente tem temor, né? Então aquele monge batia, não ganhava nada. Mas um dia ele refletiu. Ele pensou, peraí, eu vou fazer uma coisa diferente. Para mim pedir, eu tenho que oferecer. Para mim conseguir alguma coisa, eu também tenho que dar. Mas eu não tenho nada. Mas eu tenho que dar. Aí ele pensou, ele fez diferente. Em vez dele pedir, ele chegava no portão das casas e dizia assim, não precisa nem abrir a porta. Eu vim só fazer uma prece aqui para vocês. Eu vim fazer uma prece para que as coisas melhorem. Para que o emprego venha, para que nós consigamos recuperar dessa guerra, todos nós consigamos ser felizes através daquilo que nós precisamos, das coisas materiais que a gente precisa. Eu só vim fazer uma prece, a senhora permite que eu faça uma prece? E as pessoas foram conhecendo ele como o fazedor de prece. Ele passava na rua, o dia que ele não vinha, a aldeia já ficava preocupada, mas não é hoje, não tem hoje. E com isso aí, meus queridos irmãos, ele foi tomando amor pelas pessoas e as pessoas por ele. E ele foi conseguindo a confiança de todos. Então eles já davam comida, já davam o aguinha fresquinha para ele, um agasalho quando estava muito frio. E ele continuou. Ele fazia prece, ele falava sobre o Evangelho de Jesus, ele mostrava as coisas que tinha certo e as coisas que estavam erradas, a parte moral. Ele era um grande orador, embora ele fosse uma pessoa bem humilde, bem simples, mas ele era um grande orador. Então o que aconteceu? Um dia ele chega numa casa, né, e tinha um senhor que tinha uma grande fazenda, né, trabalhava com gado, trabalhava com agricultura, e ele estava muito chateado porque o capataz de confiança dele tinha desencarnado aquele dia. E ele precisava de gente, de alguém para botar naquele lugar. Ele entrou, né, fez a prece dele, com esse senhor, e
sua intuição, a pessoa, o senhor, o dono da casa, o dono da fazenda. Assim, escuta, me diz uma coisa, tu estás comigo? Tu não pode fazer um teste comigo, eu tenho um trabalho assim, assim, assim? E lá foi ele, né? Ele foi lá, ficou empregado, ficou bem remunerado, tomou conta, trabalhou com amor. Então ele chegou nesse lugar, nessa situação, através da troca do bem. Nós não podemos, meus queridos irmãos, querer só ganhar. Nós temos que oferecer. Nós temos que oferecer o nosso trabalho, nós temos que oferecer a nossa luta, nós temos que oferecer o nosso amor. Ninguém ganha nada sentado. As coisas não caem. A gente tem que fazer as coisas. A gente tem que fazer e receber. A vida é uma troca. É assim, ó. Não é assim. É assim que nós temos que viver. Nós temos que mudar as mãos para o mundo ficar melhor, para o planeta ficar mais bonito. E tal como esse monge, nós vamos ter a nossa ideia. O que eu vou fazer nesse carnaval? Né? O que eu vou fazer nesse carnaval para que isso aí amenize um pouco, para que a nossa cidade fique melhor, não fique tão agitada? Eu vou orar. Eu vou falar com meu pai antes de dormir. Eu vou fazer meu evangelho no lar. Eu vou pedir para Deus nos ajudar. É maravilhoso. A prece é maravilhosa. Já é uma contribuição. Né? Eu vou ajudar aquele pequenininho lá que está precisando. Eu vou cuidar daquele menino para a mãezinha dele trabalhar, que ela precisa ir hoje. Hoje não tem creche. Eu vou cuidar do pequenininho. Quanta coisa a gente pode fazer de bem, né? E eu tenho certeza que os coraçãozinhos de vocês são todos coraçãozinhos iluminados, cheios de luz. Senão vocês não estavam aqui. Eles não estavam aqui escutando, procurando melhorar, procurando receber o passe, procurando sair daqui energizado nessa casa de amor, nessa casa de paz. E esse é o meu recado de hoje. Tenhamos fé, tenhamos amor, tenhamos certeza que o nosso mestre está nos abraçando, que ele não vai na nossa frente e nós tudo atrás, que nem um poderio atrás dele. Não, ele vai do nosso lado. Ele está do nosso lado. Vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. E vos mostrarei que sou puro e humilde de coração, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com Jesus tudo é leve, tudo se torna melhor. Uma boa semana para vocês, bastante paz nesse carnaval. Vamos orar, vamos acreditar, voltem sempre, sejam felizes e muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Final de festa. Neste momento, vamos praticar nossa caridade. Vamos elevar o nosso pensamento até os hospitais, onde há pessoas doentes, às vezes desacreditadas da vida. Que essa pessoa tenha fé e força para enfrentar. Vamos também levar nossas energias, nosso pensamento e pedir que a espiritualidade amiga atue nos presídios, onde há muitas pessoas pagando por seus erros, que eles tenham fé e melhorem a cada dia, para que quando saiam de lá, sejam pessoas de bem. Vamos também pedir para as pessoas que estão nas ruas, vítimas das drogas, roubando pelo vício, às vezes nos causando tantos medos, as nossas inquietações diante disto. Pedir que o Divino Mestre nos envolva em paz, que essas pessoas possam mudar. Vamos também pedir por essas pessoas que passam as noites nos carnavais, que elas bebam um pouco menos, usem menos droga, tudo menos. Que elas entendam que carnaval é alegria, é festa, mas não exageros. Pedimos também por todos nós muita paz nas nossas famílias, muita paz no nosso trabalho, enfim, no nosso país. Neste momento, vamos nos recostar na cadeira. O passe coletivo, mas ele é a mesma coisa como se ele fosse lá. Ele tem a mesma potencialidade, porque na verdade a espiritualidade está atuando em cada um.
Vamos pensar em coisas boas nesse momento. O que a gente quer, vamos trazer para nós. Vamos sentir esse passe em nós. Vamos sentir a energia deste passe. Que Deus, em sua infinita misericórdia, Jesus, o nosso Divino Mestre, a espiritualidade amiga, nos forneça energia, nos forneça paz, saúde, para que a gente consiga, essa semana, viver melhor. Vamos pensar nas pessoas que a gente quer neste momento, que recebam energias boas. Vamos trazer em pensamento essas pessoas para aqui, para o nosso centro. Neste campo que está de energização, Jesus, o nosso Divino Mestre, está passando em cada um de nós. Vamos sentir a energia dele. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja.